Então vamos lá, eu vou ler aqui na palavra de Deus e Jesus fala sobre o casamento, né? Sobre o que ele deseja para os casamentos. Que está na palavra de Deus que é clara, que é o que ele deseja. Só isso. A partir de hoje, o que ele precisa? Daí a gente já vai entendendo, né? O que ele quer que a gente saiba. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar o trecho aqui. É mais nas cartas aqui dos Atos Apóstolos para frente, de Romanos, né? São Paulo vai falar mais voltado aos casais, tá? O que o Senhor quer? Em Romanos 7:2, ele fala: Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, ela fica desobrigada, né, da lei que a ligava ao marido. Então, se vocês estão ligados e desejam que esse casamento seja firmado na graça de Deus, então a mulher, e também no contexto, por mais que tenha se atualizado os tempos, a lei de Deus continua a mesma, né? O mandamento da lei de Deus continua o mesmo sobre os casamentos. Precisa haver a fidelidade, a mesma coisa que vocês juraram naquele momento, né, diante do altar, se renova constantemente, até hoje, né? Não muda nada, né? Fica mantendo-se o que vocês fizeram diante de Deus. E principalmente diante de vocês, porque na hora que vocês casaram, vocês não prometeram para o padre, vocês prometeram um para o outro, né? E diante de Deus, Deus foi o testemunha, e vocês que foram os ministros do casamento. Então, vocês, na hora que vocês estavam olhando um no olho do outro, vocês estavam fazendo um voto de fidelidade e de amor para sempre, até que a morte os separe. Então, a intenção é que um seja para o outro, um existe por causa do outro, né? É uma união de uma só carne. A partir do momento em que vocês se unem, você e seu marido, o marido e a esposa, são uma só pessoa. Então, precisam entender isso. Se não viver esse contexto, não tem lógica, né? É aquilo que a gente já sabe. Se não viver esse contexto, Deus anula, né? É nulo, não valeu o casamento. Se a pessoa não entendeu o que é isso. Aí o casamento é nulo, e aí pode ser pedido para a igreja fazer um processo para que, né, faça essa nulidade, né, porque o casal não estava realmente consciente do que eles estavam fazendo naquele ato, né, quando se reuniram diante de Deus. E Deus é misericordioso, ajuda a gente a resolver isso na igreja, né? Então, aqui em Romanos 7:3, continuando, ele fala: Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera, porém, morrendo o marido, você fica desligado da lei. A mulher fica de maneira que não se torna adúltera se casar com outra pessoa. Então, só quando o marido morre ou quando a esposa morre, tanto faz, né? Ele fala do marido, mas é para a esposa também. O marido também não pode se ligar com outra pessoa enquanto a mulher está viva. E só se for provado a nulidade do matrimônio, tá? Fora isso, é adultério. Em Coríntios 7:2, ele fala, né, considerando o perigo, né, da falta da sexualidade de uma pessoa, né, por causa do perigo de um homem ele viver na incontinência, né, para que ele não fique necessidade do sexo, né, porque o homem precisa mais do que a mulher. Então, por causa do perigo, né, do homem precisar disso, os homens precisam, né, todos os homens precisam dessa realidade, só os que realmente fazem um voto para Deus que eles se abstêm disso. E mesmo assim a gente sabe que é difícil para eles viver isso, né? Às vezes cai na fraqueza ainda o padre, né, que faz isso, religioso. Então aí volta, tem que pedir perdão, né, e tudo mais, fazer muita penitência para pagar o pecado. Então, todavia, considerando esse perigo, né, da incontinência sexual, cada um tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu marido. Então, para que um ao outro, se dê um ao outro para a vida sexual e possa suprir totalmente qualquer dificuldade que tenha nessa circunstância da sexualidade, né? Em 1 Coríntios 7:3, continuando, fala: o marido cumpra o seu dever para com sua esposa, né? Na parte sexual e na parte também material. E da mesma forma também a esposa cumpra o seu dever para com o seu esposo. E no caso do dever, né,
como Jesus pede e a igreja pede o dever da harmonia conjugal do casal, precisa haver consentimento, né, pleno no relacionamento para haver a união sexual. Mas a mulher e o homem, quando casam, nesse momento que dá o consentimento para que o outro se aproxime, né, para poder ter esse momento, precisa ser um dever, visto como uma obrigação, da mulher quanto do homem. Mas só que assim, ser visto como uma obrigação, porém com consentimento voluntário. A pessoa tem que querer estar ali. Ela tem que estar inteira naquele momento, né? E tem que querer e tem que né, se dispor, né? Não tem que, sabe? Não tem que ser uma coisa forçada. Não tem que ser uma coisa que a pessoa se sente, né, mal naquele momento, né? Tem que ser na hora que realmente os dois estão bem, muito bem, né? Fisicamente, tá tudo bem. Mas assim, tem que lembrar que você é para o seu esposo e o marido é para a esposa. Então tem que lembrar desse fato, nesse ato, né, no momento que vocês vão se encontrar, precisam compreender que você tem que se preocupar com o seu esposo como se fosse você mesmo. Mas só que, eu não preciso tanto de sexualidade, não preciso tanto. Então, por causa que eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não preciso, então meu marido também não vai ter que precisar. Não é assim. É o contrário. Você tem que visar outra forma de pensar, né? Quando você está num relacionamento conjugal, você tem que pensar no seu esposo, né? Você casou para fazê-lo feliz, a esposa, e o esposo casou para fazer a esposa feliz. Não casou para ser feliz. Você não casou para se satisfazer a si próprio, né? Então você não pode pensar só em você. Você tem que pensar mais no outro, na direção da sexualidade, sempre, né? E aí os dois, um pensando no outro, a união conjugal acontece com uma plena felicidade, né? Claro que a mulher não tem obrigação nenhuma de fazer nenhum ato que seja extremamente abominável dentro do relacionamento. Por exemplo, se um homem pedir para fazer um sexo diferente, que não é normal dentro do casamento, a mulher tem todo o direito de falar não, né? Se ela não gosta, né? E agora, se não é proibido dentro do casamento, né? Ela precisa ajudar para que aconteça esse momento, ajudar e marcar um momento para vocês estarem juntos, se organizar para estarem juntos. E o bom seria se fosse, né, antes de sair, né, para algum lugar, né? Antes de você sair, por exemplo, uma situação assim, antes de você ficar cansado, entendeu? Antes de você cansar, você acordar em algum momento da noite, você já dormiu, já descansou, e você se propor a estar com o esposo nesse momento da noite, antes de você ter um dia de cansaço. Porque se você for trabalhar e no dia após o trabalho você for fazer essas coisas, você não vai ter disposição mesmo. Então não é lógico isso. Então tem que ser um dia de folga do casal, onde os dois estão bem, tranquilos, descansaram, ou então depois um momento de descanso, e aí, né, se organiza para ter esse momento, né, sem que tenha nenhum cansaço, porque tem que estar inteiro nesse momento. Então não precisa ser todo dia, porque sexo não é todo dia dentro do casamento, é de vez em quando. Às vezes tem gente que tem cada 15 dias, tem gente que tem a cada uma semana, né, mas é o suficiente, se for bem feito. Esse momento foi um momento bem vivido, né? Não é só a união genital, mas sim um momento de conversa, um momento de amor, de carícias, né? Um momento entre os dois estão juntos de verdade, um com o outro, para fazer o outro totalmente satisfeito. Você tem que sair desse momento deixando a outra pessoa plenamente feliz, satisfeita naquele momento. Então, a intenção é você não pensar em você, pensar no outro. Então, o marido pensa na mulher e a mulher pensa no esposo. Então, tudo que for necessário fazer, né, em todos os âmbitos, para que os dois saiam plenamente satisfeitos desse momento e estejam totalmente felizes, né, precisa ser. Pergunte se for preciso. Você ficou feliz? Né? E se doar plenamente, fazer com plena doação, né, com amor de verdade. É muito importante. Aos casados... Olha, Pode falar. o senhor lembra do celular um pouco? Eu tô vendo só o teu capítulo aí. Tem jeito, porque tá carregando. Não dá pra puxar o fio. Posso continuar? Pode, coloca do outro lado lá. É que eu não estou ouvindo Não, direito. mas tá carregando o fio. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porque não é para falar agora, não precisa falar nada não, só estou orientando mesmo. Uhum.
Se uma mulher desposou o marido, né, que os dois estão juntos, não deve repudiar nunca o marido, não pode se negar ao marido. A palavra de Deus em 1 Coríntios 7:13. Então é básico, né? A submissão ao esposo, que a mulher tem que estar submissa, que fala na Bíblia claramente. A gente não vou ler tudo isso, falar sobre submissão, não. Mas eu vou ler um trecho para vocês sobre a aliança do casamento, né? O milagre que Deus quer fazer no casamento de vocês, tá? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mulher aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus encher de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam que os serventes já tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior bebe o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Assim, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele em João 2:1-11. Então, este foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E não foi em vão ter acontecido justamente no casamento, né? As escrituras dão testemunho de que Deus está interessado em agir nos casamentos. Então, é Ele que está intervindo no casamento de vocês, tá? Isso aí você pode ter certeza que é Deus quem está vindo intervir no casamento de vocês. Ninguém está metendo a colher, é Deus mesmo, pessoalmente, está metendo a colher no casamento de vocês, tá? Por que que ele está se metendo no casamento de vocês? Por causa que o esposo, né, abriu a porta, né, quer que entre Jesus no relacionamento de vocês, né? Deus está interessado em agir nos casamentos, tá? Mesmo antes de realizar outro milagre de cura e libertação ou qualquer outra intervenção milagrosa. Vemos, portanto, que a família tem prioridade no plano de Deus, pois Ele não a criou para fracasso, e sim para ser bem-sucedida. Então, Deus não criou a família de vocês para acabar. Ele criou para poder, né, frutificar, né? Percebemos também que o milagre ocorrido deu-se em torno de haver ou não vinho, que na Bíblia é uma figura da alegria. Então, o símbolo do vinho que faltou no casamento é a alegria, tá? Está faltando dentro do casamento, quando o casamento está triste. Quando a situação de um marido pedir ajuda para Deus é porque ele está triste, né? E não importa os motivos, tá tudo uma pedra, a gente vai colocar uma pedra, né, nisso aí. O importante é o que vai acontecer de hoje para frente, tá? É o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém aqui está sendo julgado, aqui ninguém vai ser acusado. Aqui a gente só vai ver as propostas de Deus, o que Ele está querendo fazer de intervenção, e aí vocês vão, né, decidir falar o que vocês querem ou não e seguir em frente. A decisão é de vocês, né? Sempre vai ser assim a intervenção de Jesus. Ele vai vir, vai propor, né? E depois vocês que decidem se querem ou não. Como é um casal, o casal precisa estar, né? Tem individual, cada um dá o seu sim. E se um não quiser, o outro pode partir para frente, né? Jesus, ele está disposto a deixar livre e perdoar essa circunstância, né? Se caso não der para continuar mais, aí se resolve o que vai fazer. Né? Se um dos dois não quiserem, né, viver nessa graça, mas, né, não quiserem viver do jeito como Jesus deseja, né, que seja. Então, o vinho é a figura da alegria. Então, se um dos dois do casal não está alegre, né, e tem que ver se é justo isso, essa alegria que está faltando, se tem justiça. Então, a justiça, como que a gente vê isso, né? Será que meu marido, ele tem motivo para poder estar triste no casamento? Só isso que você tem que pensar, mais nada. Né? Se foi ele que pediu para Deus intervir, será que ele tem motivo para estar triste? E aí você pode também expor para ele depois o motivo de você estar triste também, mas só que não acusando, simplesmente só conversando, né? A intenção não é brigar, não é discutir, não é cobrar ninguém, né? A questão é a gente falar o que está sentindo, né?
e a partir daí viver essa verdade a partir de hoje, né? Eu vou dar a minha colaboração e você dá a sua, e vamos fazer de tudo, apesar dos nossos pecados e das nossas misérias, porque perfeito não existe, tá, gente? Ninguém é perfeito nesse mundo, ninguém. Tá? Todo mundo é pecador, todo mundo é miserável, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem dificuldades, né? Mas só que assim, não é motivo, justificativa para não fazer o outro feliz. Porque fazer a outra pessoa feliz, você isso assim ultrapassa as justificativas e os motivos que você tenha. Então, fazer a outra pessoa feliz é um desejo que você tem que fazer por amor. E o amor é justamente acima de, apesar de. Então, eu vou amar e vou fazer esse meu esposo feliz a partir de hoje, apesar de eu estar cansada, apesar de eu estar com dor, apesar de eu estar mal, apesar de eu estar. Se estiver insuportável, né, o próprio esposo vai perceber, nossa, não dá, tá insuportável, né, vamos no médico, vamos resolver, vamos fazer tratamento, vamos tentar uma saída, tem saída para tudo tem saída, tudo tem jeito, solução. E quando não tiver solução, aí sim, aí tem que ver o que está acontecendo com profissionais. Não pode ser a própria pessoa que vai julgar, eu não consigo mais. Não é assim, tem que ter um motivo, porque a gente está num ambiente, na Terra, que tem médicos para tudo. Tem psicólogos, tem profissionais, né, de todos os tipos para nos ajudar a vencer as nossas questões, né? Então, se a pessoa ela não estar disposta a se curar em algum âmbito, né, que ela está atrapalhando o outro de ser feliz, ela está negando, né, a ordem e a harmonia do casamento. E tá pecando contra o que ela fez de promessas naquela hora que ela falou, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Eu vou fazer você feliz, né? Então, não é fazer o outro feliz, não é fazer as vontades absurdas daquela pessoa, como eu já disse, não existe, é só o básico mesmo, né? Que você sabe que aquela pessoa ela precisa e a outra pessoa ser justa, não querer mais do que é o necessário, e um pensando no bem-estar do outro, sempre, né? Para que não aconteça brecha para entrar o pecado no relacionamento. Não é para entrar o pecado no relacionamento. Né? Qual é o pecado? O homem, né, ter que usar meios sozinhos para se satisfazer sexual, ou a mulher usar meios sozinhos para se satisfazer no sexual. Né? Ou a mulher usar outros artifícios dela se satisfazer, né? Através de compras, através do consumismo, porque a mulher ela não precisa tanto do alívio sexual, mas ela precisa, mesmo assim, ela tem carências emocionais. E ela acaba usando outros meios de suprir essa carência. Se ela não está recebendo do esposo, ela vai e busca outra válvula de escape. E muitas vezes ela acaba colocando outras pessoas, né, no lugar, né, ou outras coisas no lugar. Então, isso é um perigo muito grande para o casamento. Entra o pecado. Se torna a pessoa, ela acaba querendo coisas que não vão ajudar, né, no relacionamento e que vai deixar ela mais longe do esposo. E aí vai deixar cada um no seu canto isolado. Isso, se for para ficar desse jeito, aí o casamento não fica, não dura, não tem jeito. Como a gente disse, é morto. O casamento é morto. Quando um está isolado no outro, um no canto de cada um no seu canto, né? Um infeliz porque o outro não quer, então e nunca quer, então é melhor não continuar, né? Não adianta. Tá? É muito importante entender assim. Então tem que ter uma doação um do outro. Se não tiver essa doação, essa abertura, essa vontade de estar realmente envolvido nesse relacionamento, melhor parar. É importante, antes que seja tarde, antes que que continuando um ambiente tão agressivo, né, de sofrimento, e é perigoso demais a pessoa até mesmo entrar numa depressão, até mesmo ela se suicidar, né, até mesmo fazer loucuras, né? E quantos casais que hoje em dia estão assim? Né? Muitos homens estão apegando a vício, a bebedeira, se apegando a bebida, se apegando a outras coisas e não ajuda por causa dessa indiferença que acontece no relacionamento, homens e também mulheres. Tem mulher que às vezes larga o marido, arruma outro também por causa do marido não dar atenção para ela, né? Então, é essa alegria que falta. O que vemos e ouvimos quanto ao casamento, né, desses tempos remotos até os atuais, é o vinho que sempre acaba. A alegria que sempre acaba. Pessoas que viviam embriagadas de amor pelo cônjuge assistem perplexas seus sentimentos desaparecerem um pelo outro.
O matrimônio, de maneira geral, está falido em muitos casais, pois o vinho acabou. Mas quando Jesus está presente e intervém, ele se estabelece e renova a aliança. Milagres podem acontecer, pois só ele, através da obediência, traz o vinho novo, onde já não existe. A história de um milagre no casamento pode se repetir em nossas vidas, pois Jesus não muda, né? Ele continua sendo o mesmo. Então, ele, mesma coisa que ele fez naquele casamento, ele quer fazer no casamento de vocês. Perceba que o milagre aconteceu porque Jesus estava lá. Então, se ele não estiver no local, no casamento, não acontece. Isso prova que uma pessoa da família, né, ou os dois estão buscando Jesus. Então, o Wanderson, ele está buscando plenamente Jesus. Ele, né, todos os dias ele está buscando. Então, Jesus está na casa de vocês. Por isso que está acontecendo essa revolução, né, no casamento de vocês. Então, ele está. Então, é importantíssimo que o milagre que está sendo feito é porque ele está no casamento. Ele e seus discípulos foram convidados para simplesmente estarem nas bodas, né? E aí eu sou a discípula que estou presente junto com Jesus, né? Para receberem um chamado de última hora só porque os noivos precisavam de um milagre. Ele havia sido convidado para estar com eles. E o mais bonito, Nossa Senhora também está no casamento de vocês, né? Ela está mesmo forte no casamento de vocês. De maneira semelhante, se você quer um casamento que dure, que sobrevive à falta do vinho, a realização, o amor e a alegria, né, a realização pessoal também de cada um, né? Porque o marido ele vai fazer de tudo para fazer a esposa mais feliz. Naquilo que ela precisar, né, o marido está disposto a fazer a esposa feliz, concluir os sonhos dela, né, os projetos que ela tiver pessoais e também em função dos dois, da união dos dois, né? E a mulher tem que também ajudar o marido a realizar os seus sonhos, os projetos juntos. E se preocupar um com o outro, né? Sempre, né? E você vai convidar, então, Jesus para estar presente, Nossa Senhora. A Nossa Senhora é imprescindível estar no casamento, né? Não espere a crise chegar. Então, antes que a crise no casamento chegue, já devia estar Jesus, né? Cultivando sempre a presença dele por meio da oração familiar e a leitura da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E não apenas leia, mas pratique a palavra, pois o milagre acontece onde há obediência. Foi dito aos serventes que fizessem tudo o que Jesus mandasse. Então, Nossa Senhora que pediu a obediência, né? E nesse caso, o que Nossa Senhora está pedindo é a obediência principalmente da mulher. Eu vou ler o trecho que a Nossa Senhora pede obediência à mulher nesse momento, né? Porque ela fala que a mulher é que mantém o amor dentro do casamento, né? E Jesus também confirma isso. O número 6, havia 6 talhas. Na Bíblia, este número sempre fala de algo que é humano. O homem foi criado no 6º dia, e o 6 é chamado número de homem. Portanto, percebemos que o milagre não depende só de Deus, mas há uma participação e um fator humano ligado ao milagre no casamento. Então, os dois precisam estar dispostos. Sem isso, não tem jeito. Se não tiver, nesse momento, vocês colocando a água dentro das talhas, se vocês não fizerem esse processo de colocar a água dentro das talhas, né, o milagre não acontece. Então, tem que ter um trabalho humano para o milagre acontecer. Um sacrifício, né? Uma oferta, né? As talhas. O significado espiritual dessas talhas está apontado para a parte que nos toca, no que tange a receber o milagre de Deus. O 6 fala do homem, e aqui entendemos nossa participação no milagre. As talhas é o recipiente para o vinho que o Senhor Jesus transforma. Normalmente, essas pedras talhadas são cavadas. Isso sugere o quão duro nós somos, no que tange aos relacionamentos. E o quanto precisamos ser trabalhados por Deus em nossa forma de ser e agir dentro do nosso matrimônio. Então, nós somos duros, somos pedras, somos duras e precisamos ser talhadas, né? Sermos cavadas, né? O que significa isso? A gente tem que ouvir a palavra de Deus, a gente tem que, sabe, fazer um processo de mudança, de cura, né? E de tirar de nós os sentimentos de ódio, de ressentimentos, de mágoas, né? A gente tem que viver o perdão todos os dias, né? Então, tirar toda essa dureza do nosso coração. Não ficar jogando na cara um do outro as coisas que o outro fez. Isso é coisa do demônio. A atitude maior que existe do demônio dentro de uma família é a acusação. Aconteceu isso com Adão e Eva. Adão e Eva também fizeram a mesma coisa na hora que Jesus descobriu os dois. Um falou que a culpa era do outro, acusou o outro. Né? Quando Deus chegou e aconteceu, cadê vocês? O que aconteceu? Aí eles falaram, foi a mulher que o Senhor me deu que causou esse problema.
né? E aí ela vai e acusa a serpente. Ah, foi a serpente, né, que veio e falou comigo e eu comi. E falou, então, ela não culpou o Adão, mas a serpente é simbolizado como se fosse Adão. Por que eu tô falando isso? Por causa da sexualidade. A serpente, ela simboliza a sexualidade, tá? Então a mulher reclamou do sexo quando ela estava ali naquele momento diante de Adão e diante de Deus. Ela reclamou que o homem estava sendo de alguma forma né, incompetente na sexualidade, ou vou dizer, ou então estava sendo falta de carinho, estava sendo grosseiro, né, não estava respeitando, né? Então ela culpou essa circunstância. E o marido culpou a mulher. Então olha que situação. E isso é pecado. Ponto final. Isso aí é onde entrou o pecado. Deus não conseguiu consertar a relação dos dois naquele momento. Eles tiveram que ficar com uma baita de uma penitência, né? A mulher dali em diante, ela teve que ser submissa ao marido e depender do marido para tudo. Deus colocou essa penitência sobre a mulher e ser mais fraca do que o esposo e vários outros castigos, né? Começar a ter o parto sem dores, ela ia ter que estar sujeita ao marido, sentir um desejo muito grande pelo marido e depender do marido como mais forte, né? Como mais para poder fazer as coisas, que é mais o homem é mais resistente para trabalhar, o homem é mais resistente para fazer as coisas, né? E a mulher ia depender. E o homem, para sempre, iria ter que trabalhar muito, muito para sustentar a família, para dar felicidade para a esposa, para fazer a esposa e a família, né, os filhos felizes, para suprir todas as necessidades, pagar as contas, pagar, né, tudo. Tá bem difícil, a situação não é fácil, não. Então, quanto mais cavados nos deixamos ser pelo agir de Deus, né, quanto mais a gente faz esse processo de conversão, de mudança, de abrir cavar o nosso coração para tirar de nós toda a mágoa e todo o ressentimento que a gente tem pelo outro todos os dias e perdoar, né? Perdoar e conversar e perdoar, conversar e perdoar, né? E ver, não, se você realmente não consegue resolver o meu problema, você realmente, vamos juntos no médico. E se realmente o médico falar que não tem jeito, a gente vai conseguir fazer, né, ter a nossa sexualidade independente disso. Vamos usar outros meios naturais que a gente possa fazer isso, né? Aí eu tenho vários vídeos que eu fiz, aí vocês podem ouvir depois da escola, eu expliquei sobre isso, né? Vocês podem ouvir juntos depois. A água é o Espírito Santo. Essa era a matéria-prima necessária para que o milagre pudesse acontecer. Não havia água nas talhas, né? Dentro das pessoas não tem água, essa água, né? Tava faltando alegria porque não tinha o Espírito Santo nas pessoas. Jesus foi quem mandou enchê-las. A água simboliza a palavra de Deus, né? Que é a ação do Espírito Santo. Ele só consegue convencer as pessoas, né? Quando tem a palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus faz com que o Espírito Santo que está dentro de cada um comece a se transformar no vinho, na alegria. De você saber que você está obedecendo o mandamento de Deus e de que você está fazendo as coisas na ordem certa. É a satisfação de você conseguir dormir todos os dias e colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, é que você vai olhar a palavra de Deus e vai falar, eu estou fazendo certo. Né? Tudo que foi combinado, que eu combinei com Deus, eu estou fazendo certo. Isso é o único jeito da gente ser feliz, não tem outro jeito. Então, é ter essa unção do Espírito Santo, da gente saber se a gente está agradando a Deus. É muito importante. Deus, ele é o motivo do casamento continuar feliz. Se não tiver ele, né, e a visão que ele tem sobre o casamento, e você respeitar o que Deus pensa do casamento, você não tem felicidade, não adianta. E aí todo o prazer do relacionamento desaparece, tá? Se você não tiver esse temor a Deus dentro do casamento. É um temor de você ofender a Deus. Temos percebido que além dos erros cometidos na esfera natural, né, da sexualidade e também no relacionamento no dia a dia, né, a falta de ajudar a esposa, a falta de ter, né, de ter compreensão, né, com as necessidades, né, do esposo também, tudo isso, né, faz haver essa falta da água. E não há o cultivo diário da presença de Deus por sua palavra sendo lida e praticada na prática. E a presença viva do seu Espírito está guiando essa prática, né, da palavra de Deus. Essa é a chave do milagre. É importante se deixar de ser trabalhado, né? O que é diferente de ser manipulado pelo seu cônjuge.
Então, você vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, é muito diferente de ser manipulado pelo cônjuge. Então, o cônjuge, um dos dois, pode manipular o outro. E isso é gravíssimo, é um pecado gravíssimo, não pode acontecer, né, na forma de se relacionar com ele. Mas se essas talhas não forem cheias da presença de Deus, o vinho não aparecerá. Vale também ressaltar que quanto mais água, né, mais palavra de Deus e mais essa ação do Espírito Santo você colocar, mais vinho vai haver. E o milagre de Deus no nosso casamento está diretamente relacionado com esse investimento, tá? De vocês estarem conversando sobre a palavra de Deus e saber o que Deus quer, né? A qualidade do vinho é o melhor tempo do casamento, tá? Por ser a qualidade do vinho no momento final do casamento, na hora que já estava acabando o casamento, é que Jesus, né, que foi chamado porque tinha acabado o vinho do início, que é o momento do início do casamento. Aí ele vai explicar. Finalizando, quero chamar a atenção para a qualidade do milagre. Jesus deu o que havia de melhor em matéria de vinho, a ponto de o mestre-sala se impressionar e comentar que normalmente se bebe o melhor vinho. Depois de o terem desfrutado, oferece o inferior. Então, sempre o melhor vinho, normalmente numa festa, é aquele do começo. Mas aí ele achou estranho que foi o vinho que Jesus fez no final do casamento que foi o melhor. Então, a maioria dos relacionamentos conjugais acontece que bebem o melhor vinho nos primeiros anos, né? Que é quando tá bom, assim que você acabou de se conhecer, né? Que vocês ainda não estão no começo dos projetos, daí vocês bebem e aí tem o filho, beleza. Aí depois, quando acaba tudo, acaba a alegria, né? A qualidade cai depois disso. Mas quando Deus vem intervir e faz o milagre, aí o que acontece? Acontece algo inédito. É um vinho muito superior de qualidade do que já se experimentou até então. Então, a proposta de Jesus no seu casamento, o casamento dos dois, é que a partir de hoje a felicidade seja muito maior do que tudo que vocês viveram até hoje. Tem que acontecer. Esse é o sinal de que isso deu certo, de que essa restauração aconteceu. Se não acontecer, que melhorar, então, é porque realmente um dos dois não quer. E aí não tem o que fazer. Jesus, ele não pode forçar a natureza de ninguém, porque o livre-arbítrio é o dom que ele não tira de ninguém. Então, se não melhorar a partir de hoje na conversa, vocês conversarem, tomar a decisão de a partir de hoje continuar bem, né, dando uma oportunidade um ao outro, não adianta mais, né? Se você reconhece que o vinho acabou ou está quase acabando em seu matrimônio, creia na vontade de Deus de agir nos casamentos. Renove o convite de Jesus estar no seu lar e pratique esses princípios espirituais e seja feliz como o Pai Celestial sempre quis que o casal fosse. Então, aí eu vou ler o que Nossa Senhora fala rapidinho aqui sobre para a mulher e o que Deus fala para a mulher, né? Aí depois eu vou ver o que mais é importante falar. Deixa eu ver aqui. Então, Maria diz aqui: quero chamar a atenção das mulheres para um ponto, e para os homens também, porque dá no mesmo, né? Muitas uniões se transformam em desuniões por culpa das mulheres. Nossa Senhora que fala, que está no livro da Maria Valtorta, é um livro que ela recebe ditado de Jesus de Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora falou com ela e Jesus falou muitas e muitas coisas com ela. Olha, eu tô falando com esse texto da mulher, tá, Suelaine? Porque é importante. Foi isso que salvou meu casamento. Foi muito importante eu ouvir isso, tá? O meu esposo não precisou ouvir nada, só eu, porque Jesus falou que a responsável, a Eva, foi colocado para o homem, a criação da mulher,
foi feita para o homem, para poder ela ser amor no casamento. Então, por isso que você pode pensar, nossa, por que ela não vai falar com ele? Então, ele já ouve todos os dias a escola da Divina Vontade, então ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. E ele é o mais responsável de tudo no casamento de vocês. Né? Ele é aquele que tem que puxar para rezar, ele que tem que chamar vocês para ir para a missa, é ele que tem que ser o sacerdote do lar. Então, a responsabilidade maior é dele. Total. A única responsabilidade da mulher é ela ser amor. Tá? Jesus só pede isso. Então, se você conseguir ser amor e auxiliar o seu esposo, ele criou a mulher, então tem que dizer, a mulher foi criada, tá, por Deus para ser auxiliar do esposo. Então, Adão foi criado primeiro e depois a mulher foi criada para ser auxiliar do esposo. Não que ela é inferior, muito pelo contrário. Ela é tão importante quanto. Se ela não existir no casamento, não tem lógica, né? Não tem lógica. A mulher ela é hiper, super importante. Igual ao homem, mas num contexto de fazer harmonia, né, na casa. Ela é o amor, ela é a fonte do amor, em todos os sentidos, tá? Então, o homem, ele tem amor, mas ele tem que ter o amor por causa que a mulher fornece o amor. E aí, se ele tá feliz, né, porque a mulher está dando amor, ele dá amor em dobro para a mulher. O homem, ele tem essa tendência de dar amor em dobro, e ele não dá só amor em sexualidade e carinho, ele dá amor também em material, nas coisas materiais que você precisa. Ele não vai deixar faltar a melhor roupa, não vai deixar faltar, né, o melhor tratamento de saúde para você, não vai deixar faltar, né, nada que você precise, né, para você. Tanto que pelo que ele conta para mim, vocês vivem muito bem, né? Você não precisa nem cozinhar, ele falou. Então isso é uma graça muito grande que você recebeu, porque olha, nem te conto como é a minha vida, tá? Não chega nem aos pés, né? Então, assim, é uma felicidade muito grande que você tem que agradecer muito, né? Porque você tem uma pessoa que entende bastante você e nunca teve problema com isso. Ele, pelo menos, quando ele conversou comigo, ele não fala nada quase mal de você pra mim. Ele fala mais mal dele mesmo. Ele fala muito dele mesmo. Né? Ele sempre tá se sentindo culpado, ele sempre acha que fez alguma coisa errada, ele sempre tá... E eu que fico falando pra ele assim, calma, 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 né? Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Então, pede perdão, resolve, conversa, vê o que pode melhorar, faz o que for possível da sua parte, né? Então, nessa parte, então, assim, a conversa que eu tenho com ele sempre é ele doar mais, sempre ele dar mais, sempre amar mais, sempre ele fazer perdoar, perdoar, perdoar. Quando ele pegou e começou a falar assim, Aline, eu já fiz tudo que você me falou e não deu certo. Então, aí eu falei, então realmente é da parte dela, ela não quer, não adianta. Então aí você tem que, né, resolver o que vai fazer. Tem que tomar uma decisão definitiva para resolver. Porque Deus não está feliz, né, de ver você tentar de tudo, mesmo imperfeito. Porque perfeito ele não é. Mesmo se ele quisesse, ele não consegue, né? O ser humano, por mais tentativa que ele faça de melhorar, ele não consegue. Tá? Perfeitamente. Ele nunca vai agradar 100% ninguém. Isso aí, nem você vai agradar 100% ele, nem ele vai agradar 100% você, e ninguém da família dele, nem da sua família vai agradar você 100%. Então, todo mundo é imperfeito. A gente tem que saber lidar com essas imperfeições das pessoas. Né? Quando a gente convida uma pessoa para vir na nossa casa, por mais defeitos que ela tenha, você tem que curtir a presença dela com os defeitos dela junto. E não ficar vendo defeito, não ficar reparando, não ficar julgando, não ficar observando o que a pessoa está falando, não ver como ataque o que ela fala, como se ela contar, eu fiz tal coisa, nossa, foi legal, fez assim, nossa, que legal, que bom para você, que bom, né? Sempre desejar o bem, sabe? Porque a gente também faz muitas coisas também, né? E a gente às vezes, eu também fiz tal coisa, foi assim também legal. Eu fiz também, foi legal, assim. Então, não para poder jogar na cara um do outro, né? Uns dos outros, assim, eu fiz uma coisa melhor que você. Eu sou melhor que você. Não é assim as conversas. Quando a gente está numa conversa familiar, que a gente convida o pai e a mãe do esposo para vir jantar, almoçar, a gente conversa para saber da vida do outro, para saber o que o outro está vivendo, e não para ficar julgando, não para ficar observando, nossa, olha o carro dele. Nossa, olha só o que ele fez. Você viu o que ele fez? Olha, viu o que ele falou? Credo, não pode. Esse tipo de coisa não existe. Isso aí não é de Deus. É um comportamento que tem que ser retirado. E aí precisa ter, né, a capacidade de trazer as pessoas para dentro da nossa casa. Para a gente ter pessoas, né, que convivam com a família. Que é importante, a gente não pode ser uma ilha. Nós não somos casais ilha, né, famílias. Né? Nós não podemos viver como famílias, né? É ridículo. Então precisa se unir ambos os lados
Porque o seu esposo, quando você casou com ele, você casou com a família dele também. Então, precisa incluir a família, independente dos defeitos. Quando a pessoa vem, você que tem que doar para aquela pessoa um momento de felicidade para ela curtir na sua casa e ver o melhor seu. Ponto final. Você faz o seu melhor. E aí todo mundo consegue fazer, né? Convidar uma pessoa, vamos para uma pizzaria, todo mundo junto, vamos celebrar. E entender que para o esposo é importante ele estar com o pai e a mãe, porque uma hora o pai e a mãe dele vai embora. E vai ser muito Quem triste me ele não ter... afastou da família dele foi a mãe dele, não fui eu que afastei ela de mim. Assim, mesmo assim. Ela me afastou da família dela. Mas Por isso mesmo que nós assim, a estamos gente afastados. perdoa. A gente Porque daí você perdoa. sabe a parte que ele te conta, você não sabe a parte que eu passei, nem a minha parte. Então, Em essas todo coisas do momento, em passado... todo momento, em todo momento do meu casamento, a primeira coisa que eu quis fazer foi alegrar ela. O filho dela fazia mais de 10 anos que não via ela. A gente saiu daqui e foi para lá. A partir do momento que ela me conheceu, ela começou a me alfinetar, a falar de mim e me afastar da vida dela. Por isso que nós somos Então, é afastados falta de dela, porque ela me comunicação, às afastou. vezes, né? Falta de diálogo, então. Mas assim, não importa o passado, tá? Vocês têm que enterrar o passado. Não tem Não, jeito. só porque você está falando que eu tenho que estar perto das pessoas, não tem como a gente estar perto das pessoas se as pessoas fazem maldade pra gente. Ó, se for realmente assim, uma coisa que ele viu realmente que você tem que Ele conversar com ele, sabe, né? ele, Então, ele finge que não sabe, mas ele sabe o que aconteceu. então, se ele vê mesmo a mãe, então ele tem obrigação de conversar com a mãe, né? E falar para ela mudar a atitude dela, né? Isso aí ele que tem que resolver com a mãe, mas não fechar o Com coração. certeza. Eu Né? resolvo Não com a minha fechar o família, coração, ele de resolve jeito com a nenhum. família dele. Ele Por tem isso que que tá resolver. desse jeito, porque tem 13 anos que a gente está casado e ele nunca deu um basta nisso. Ele deixa ela pisar em mim e fazer o que ela quer. Então, Por aí isso que ele nós tem estamos que nessa resolver isso. situação. Aí a parte dele é essa, né? Ele tem que assumir essa responsabilidade de resolver isso, de se impor, né? Porque se ele não conseguiu se impor, e se ela realmente não aceitar, aí respeita, não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Bola pra frente, entendeu? Se você tentar, é aquilo que Jesus quer, você tenta, né? Não é isso que a gente está fazendo aqui? A gente não está tentando? Então, se for para poder tentar, a gente não vai forçar a natureza. É aquilo que Jesus deixou claro. Ninguém é forçado, né? Tem que ser por livre, espontânea vontade e decisão. Se a pessoa realmente ela está fechada, não adianta. Mas assim, tem que ter colaboração dos dois lados, né? Tanto da sua parte perdoar ela, como da parte dela de perdoar você e pôr uma pedra no assunto. É muito importante ele resolver, depois ele fala, mãe, ó, eu vou resolver. Ela fala, né? Ele explica. E aí, amanhã, a partir de hoje, tem uma pedra nesse assunto. Acabou. Não quero mais que se fale em qualquer assunto referente a isso. Quero que o senhor aceita, já está confirmado que está tudo bem, né? Eu quero dar uma nova oportunidade para o meu casamento e eu quero que seja incluída a família toda. Eu quero a minha felicidade de volta. E inclui vocês estarem no meu casamento. Independente de com quem eu casei, independente se vocês gostem ou não da pessoa com quem eu estou. O respeito tem que acontecer. Então, é só ser respeitado. Não querer que a pessoa goste de você. Não queira que a pessoa sorria, que as pessoas te agrade. Não exija nada disso, porque você não está por causa de você ali. Você tem que pensar no seu esposo. Então, muitas vezes, quando a gente está no casamento, a gente tem que aceitar as pessoas. Eu falo porque eu sou assim também. Eu tenho meu esposo, ele é muito difícil, tá? É uma pessoa insuportável. Você não tem noção do que ele aprontou comigo, mas eu perdoo sempre. Sempre ponho uma pedra no assunto, sempre. Eu esqueço mesmo. E eu vou lá, meu marido chama ele para vir aqui, e eu trato como se não tivesse nada acontecido. Mas eu faço isso por respeito ao meu esposo, não em consideração a mim. Se ele vir falar alguma coisa pra mim, entrou com um ouvido, saiu pelo outro. Entendeu? Se ele me atacar, fizer qualquer comentário, entrou com um ouvido, saiu pelo outro. Eu faço isso por amor ao meu esposo, para poder manter a ordem na minha casa, para a felicidade do meu esposo. E ele fica super feliz, porque eu sou muito prestativa, eu sou muito educada, faço tudo que tem que fazer da minha parte, né? E daí não tem problema. Você precisa ver, eles não têm isso para falar de mim. Agora, se falarem, o problema é deles, né? Aí é com Deus. Então, aí ela vem falar, Nossa Senhora vai falar aqui, ó. Então, eu quero chamar a atenção das mulheres para um ponto. Muitas uniões se transformam em desuniões por culpa das mulheres, que não têm aquele amor que é todo gentileza, piedade, atenção para com o marido. Sobre o homem, não pesam os sofrimentos físicos que pesam sobre a mulher, mas sobre ele pesam todas as preocupações morais, a necessidade de trabalho, as decisões a serem tomadas, a responsabilidade diante dos poderes constituídos e da própria família. Oh, quantas coisas pesam sobre o homem!
e quanto precisa também ele de conforto. Pois bem, o egoísmo chega a tal ponto que ao marido cansado, desanimado, humilhado e preocupado, a mulher ainda lhe acrescenta o peso das suas lamentações inúteis e às vezes até injustas. Tudo isso porque ela é egoísta e não ama. Amar não é satisfazer-nos a nós mesmos, buscando a sensualidade e outras vantagens do casamento. Amar é contentar a quem amamos, acima daquelas coisas dos sentidos que gostaríamos de ter e usar, dando ao espírito da pessoa que amamos aquela ajuda de que ela tem necessidade, a fim de que sempre possa ter as suas asas abertas para voar pelos céus da esperança e da paz. Então é muito importante que a Nossa Senhora fala, né, pra gente que é mulher, né? E o que Jesus fala também sobre a mulher é importante também. Aí eu vou terminar. E esses 3 elementos eu acho que já é o suficiente. Deixa eu mostrar aqui. 421. Vai lá e pergunta pro teu pai sabe. Vai pra porta no chão. Foi o quê? Aí ele fala aqui. Mateus pergunta para Jesus: Mestre, e como nós vemos, muitas mulheres são possuídas pelo demônio. E pode-se dizer por esse demônio? Aí ele fala aqui. Vê, Mateus, a mulher não é igual ao homem em sua formação e nas reações quanto à culpa original. O homem tem outras metas para seus desejos, mais ou menos bons. A mulher tem uma meta, o amor. O homem tem uma outra formação. A da mulher é esta, sensível. E nisso é até mais perfeita, por estar destinada à geração dos filhos. Tu sabes que toda perfeição gera um aumento da sensibilidade. Um ouvido perfeito ouve o que escapa a outro ouvido menos perfeito, e se compraz com isso. O mesmo se diga do olho, e do paladar e do olfato. A mulher devia ser a doçura de Deus sobre a terra. Devia ser o amor, a encarnação desse fogo que move aquele que é, a manifestação, o testemunho desse amor. Deus dotou todas as mulheres de um espírito superabundantemente sensível, para que, sendo mãe um dia, soubesse e pudesse a seus filhos abrir os olhos do coração para o amor a Deus e aos seus semelhantes. Essa é a missão da mulher, né? Para ela amar a Deus e aos seus semelhantes. Assim como o homem teria aberto os olhos da mente aos seus filhos para entenderem e agirem. Reflete a ordem que Deus fez a si mesmo. Passamos para Adão uma companheira. Deus, bondade, não podia senão querer fazer uma boa companheira para o homem. Quem é bom, ama. A companheira de Adão devia ser capaz de amar, a fim de poder ajudar, colaborar e ser a substituta de Deus em amar o homem. Então, essa é a intenção de Deus. A mulher ser a substituta de Deus no amor ao homem. Sua criatura, de modo que até nas horas em que a divindade não se manifestava sua criatura com sua voz de amor, o homem não se sentisse infeliz por falta de amor. Satanás sabia dessa perfeição da mulher. Satanás sabe muitas coisas. É ele que fala pelos lábios dos pitões, das serpentes, dizendo mentiras misturadas com verdades. E estas verdades ele as odeia, porque ele é a mentira. E ele as diz somente, lembrai-vos vós todos, e vós do futuro. Ele somente as diz para seduzir-vos, com a quimera de que não são as trevas que estão falando, mas a luz. Satanás, astuto, tortuoso, cruel, insinuou-se para dentro desta perfeição da mulher e mordeu nela, deixando nela o seu veneno. A perfeição da mulher no amor tornou-se assim um instrumento para Satanás, poder dominar a mulher e o homem, e assim propagar o mal. Então é isso, né? O que Deus queria que eu falasse para vocês é a palavra dele. Ele queria que ele falasse, e a Nossa Senhora falasse. Não é eu que vou falar nada, né? Nem era vocês para falar nada, né? O que Deus ele quer, né? Do Wanderson, que ele continue sendo fiel, né? Ao que ele já está fazendo, de estudar a divina vontade, colocar em prática. Isso que ele está aqui fazendo, ele está aqui por causa disso, né? Então, assim, agora a parte da Suelaine, né? O importante é ela voltar para
para dentro de si com Deus, fazer esse encontro com Deus, saber o que Deus quer dela, né? E começar a colocar isso em prática a partir de hoje, só isso, tá? Não tenho mais nada para falar. Aí isso você tem toda a capacidade, como ele também tem, de entender a palavra de Deus. Você não é, né? Ninguém é burro aqui, ninguém é, né, retardado, né? Todo mundo é inteligente. Então, não a intenção não é agredir ninguém, né? A intenção aqui é Deus que quer dar a capacidade e quer dar a capacidade para vocês, a partir de hoje, fazer um voto novo, né? De uma restauração a partir de agora, né? Se olharem nos olhos e falar, olha, tá vendo como Deus é bom? Como Ele é maravilhoso, né? Olha como Ele não nos acusou, como Ele não nos quer mal. É assim que vai ser o julgamento, nós com Deus. O julgamento nosso com Deus vai ser assim quando a gente ficar diante dele. Então, Jesus ele queria que vocês vissem o julgamento dessa forma, mais ou menos parecido quando você chegar no julgamento diante de Jesus. Ele falou para mim que eu falasse o que ele ia falar, né, para vocês nesse departamento. E aí, o que acontece quando está no julgamento? A pessoa ouve toda a verdade e aí ela toma uma decisão, se ela quer ir para o céu ou se ela quer ir para o inferno. Então, aí a decisão é da pessoa, ela que vai decidir, né? Então, a partir de hoje, a decisão é de vocês. Se vocês querem transformar a casa de vocês no céu, ou se vocês querem continuar, né, vivendo no inferno. Aí depende de vocês, tá bom? Querem falar alguma coisa? Porque já tá acabando agora, falta 7 minutinhos, aí se vocês quiserem... É isso, tá? Não tem mais o que falar. Eu espero que você esteja satisfeito, Wanderson. Que seja isso mesmo que você esperava. É isso mesmo. E você, Suelane, tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom, olha, eu desejo para vocês a maior felicidade do mundo, tá? Que não tem nenhuma pessoa que está julgando vocês, nem vendo defeito de vocês. Todos os dois são perfeitos aos olhos de Deus, foram feitos para a felicidade. E a palavra de Deus está aí só para colocar em prática. Se colocar em prática a partir de hoje, é o presente, ele não olha o passado, tá? Deus ele gosta de pisar no passado mesmo e detonar com ele. O passado só serve, ele serve para alguma coisa. Para quê? Para poder você escolher melhor a partir de agora, tá bom? Você fazer escolha melhor. É isso que serve. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês viram que eu nem comecei com Pai Nosso, Ave Maria, porque quando a gente está vivendo a divina vontade, a gente já está na graça de Deus, né? Então, já foi direto, né? No objetivo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Amém. Amém. Tchau. Tchau.